Oi, gente, aqui é a Jana Nascimento Nagassi, do seu Jana On Camera, e hoje eu estou tendo o prazer de estar conversando com esse ator brasileiro, né, carioca, Eduardo Muniz. E aí, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Jana? E você? Também, tudo jóia. Obrigada pelo seu tempo. Super, assim, muito feliz de estar conversando contigo e para a gente conversar um pouquinho dessa sua participação super especial no Grey's Anatomy. Vamos lá, desde o início, conta pra gente como foi a sua experiência lá no set de filmagens. Foi... No primeiro dia eu tava, assim, me belisca, porque eu não tô acreditando, assim, né? Quando a primeira vez que eu entrei no set foi para fazer a prova de figurino. Então, logo de cara, já me levaram para o figurino, a gente fez umas fotos, inclusive quem dirigiu essas fotos, as fotos de família foi a Gabby Allen, que é tipo gigante, assim. E já foi assim, impactante, né? De ser dirigido por ela e tal. E a gente fez essas fotos no primeiro dia, e aí quando fui fazer a parte do look, né? De ver se vai fazer a barba, se tira a barba, o cabelo, eu entrei já no set. Então, eu já tive a experiência, e a Ellen estava filmando, ele estava sentado conversando, então eu falei, isso aqui. E aí, só que foi muito impactante, porque é um set, é uma série de muito sucesso, né? Então é um set grande, assim, com muita gente, assim, eu não contei, mas devia, sei lá, ter 200 pessoas no set, contando figurantes e tal. Então, o estúdio inteiro é do Grey's, né? No Prospect, ali em Los Feliz. Então, o primeiro dia foi esse, chegando assim, de mansinho. No segundo dia de filmagem a gente fez as fotos com a Gabi, que é super legal, assim, gente finíssima, uma monstra, tipo, muito boa, muito boa. E depois, aí no terceiro dia já foi a cena mais, assim, difícil, né, que é a cena ali a cena que a gente fez com a filha na cama e tal, tendo que tomar as decisões de fazer a cirurgia no coração ou não e tal. Então foi tudo muito rápido, né, foi uma semana filmando, né. O primeiro dia é aquele friozinho na barriga, né? Eu já tinha estado em set grande já nos Estados Unidos e alguns no Brasil, mas não nessa dimensão, não com um personagem com começo, meio e fim, não como eles chamam de top of show guest star, né? Que é quando seu nome aparece no comecinho ali nos créditos, assim, eu nunca tinha. Esse foi o maior trabalho que eu fiz na carreira já, né? Em quase 20 anos, assim, de TV, né? Então, assim, primeiro dia deu aquele nervosinho, assim, eu lembro do Beto, que é o roteirista, a gente estava entrando, as fotos foi tranquilo, porque tirar foto... Tirar foto é fácil. Não foi difícil. Eu não sou o cara mais, assim, fanático por tirar foto, não, mas com a Gabi Allen você vai, né? Mas aí no segundo dia, na quarta-feira, foi a cena mesmo, aí deu aquele friozinho na barriga. O Beto virou para mim e falou, nossa, tipo, você tá agora colocando meião, né, porque a gente gosta de futebol, né, tipo, entrando na final da Champions League, né, para jogar a Barcelona lá. Aí eu falei, é meio isso, assim. Deu aquele friozinho na barriga no começo, que você entra no set e assim, você tá cercado por centenas de pessoas e você tem que entregar, né, você tem que estar emocionalmente pronto. Uma coisa que eu acho importante na atuação é você tá relaxado, né? Assim, para você poder ouvir o seu companheiro, poder reagir no que está acontecendo, né? Então, teve aquele momentinho assim de friozinho na barriga, mas depois a Linda, que foi a diretora, a Gabi dirigiu as fotos e a Linda Klein foi a diretora do episódio, né? Isso não sabia, eu fiquei sabendo no set que ela é enfermeira. Ela começou a série como uma enfermeira. Ela é enfermeira, ela é formada em enfermeira. Só que ela, desde a primeira temporada, ela tá lá. Então ela tá há 18, assim, ninguém conhece aquele set mais do que ela. Ela tá há 18 anos naquele set. Então ela sabe muito. É impressionante, assim, como que essa série, né, tem várias séries, assim, que conversam bastante com a gente, que a gente se relaciona muito, mas Grey's Anatomy é um sucesso aqui, é um sucesso no Brasil, é um sucesso no mundo, é uma loucura, as pessoas esperam, né, porque aqui a gente consegue assistir os episódios depois que sai que transmite no ABC, a gente consegue ver no Hulu. E muita gente, por exemplo, no Brasil tem gente que está esperando que depois os episódios vão para Netflix. É uma loucura, é um sucesso. A minha mãe não viu ainda, porque ela só vê pela Sony lá, né? Então ela tá esperando até o mês que vem para poder ver, tadinha. Exatamente. E como você se sentiu, né? O RV, né?
o ônibus lá tinha uma bandeira do Brasil, aí o filho, né, o ator que faz o filho tá com uma camiseta do Brasil, você fala umas frases em português, como você se sentiu, né, podendo ser um ator brasileiro, tendo essa representatividade ali tão grande, né, do Brasil, como foi para você? Foi assim uma honra, foi muito especial nesse sentido, né? De poder representar o Brasil e de ver o Brasil. É muito raro, Jana, você ver o Brasil representado em qualquer série, qualquer filme aqui nos Estados Unidos. Muito raro. Você está por dentro de muita coisa. Se você assim, pensar assim, vamos lá, vamos pensar. Personagens brasileiros nos últimos anos nas grandes séries. Assim, nenhum, para ser bem sincero. Assim, as séries... Você pensar nas grandes que fizeram muito sucesso mundialmente, Sopranos, o Breaking Bad, House, Friends, todos esses, assim, eu tô indo mais para trás, né? Não tão recentemente, mas até as recentes mesmo, não tem, assim, a gente não faz parte do imaginário americano. Como, assim, sempre tem um chinês, sabe? Sempre tem um alemão, um russo sendo representado, assim, um indiano, mesmo de forma muito geral, assim, né? Mas sempre tem em séries, assim, até mesmo, você vê, a Sofia Vergara trouxe a Colômbia, sabe, para os Estados Unidos, assim. Mas não tem o brasileiro. Tem o hispano, e a nossa cultura não é exatamente, a gente é colocado no latino ali, mas a gente fala português e isso faz muita diferença, assim. A gente tem várias coisas em comum da cultura latina, da família, né, do abraço, de gostar de comer, de gostar de falar alto, essas coisas, de ser mais emotivo, essas coisas que são comuns dos latinos, né, digamos assim. Mas a língua faz muita diferença, né? A língua é muito especial numa cultura, assim. Ela define muito o comportamento e o tipo de cultura que você vive. E a gente é meio jogado nesse pacote hispano. Mas, assim, a realidade mesmo, Jana, aqui nos Estados Unidos, é que pouca gente sabe que a gente fala português no Brasil. Essa é a realidade. E fala, nossa, que língua você está falando? Falo português. Nossa, achei que vocês falavam espanhol no Brasil. Então, assim, mas eu não julgo eles aqui, eu não sou aquele cara que fala, americano tem que saber. Assim, a real é que você sabe que língua que eles falam no Quênia, na Tanzânia, entendeu? Então, assim, que língua eles falam na Tanzânia? O que rola na Tanzânia? Quem é um ator fantástico da Tanzânia, como é que eles comem na Tanzânia, como é que eles, entendeu? A gente também tem essa ignorância na África, essa ignorância da Ásia, a gente não sabe a diferença entre um vietnamita e um tailandês, entendeu? E são absolutamente diferentes, são culturas completamente diferentes. Então, assim, dá para entender, tudo bem, o Brasil é um país grande, né? Um país de 200 milhões de pessoas, mas a Nigéria também tem 211 milhões de pessoas, ninguém sabe o que rola na Nigéria, sabe? Então, assim, ok, não vamos julgar porque a gente faz a mesma coisa também. Mas eu acho que o Brasil é um grande consumidor da cultura e das séries, dos filmes americanos, assim, mais do que o indiano mais do que o tailandês assim, então, assim, eu acho que está mais do que na hora da gente ser representado como brasileiros, de ter mais papéis brasileiros. Eu dei uma entrevista recentemente e eu estava falando do Ted Lasso. Ted Lasso é uma série sobre futebol, que se passa na Premier League. Eu adorei Ted Lasso. Eu vi a primeira temporada, a segunda temporada, não tem um brasileiro, não tem citação de um brasileiro. Numa série que fala de futebol, da Premier League, se você pegar a Premier League e ver os times, todos os times têm um brasileiro lá. Tem um brasileiro, jogando. Exatamente. Acho que eles pecou, assim, tem lá o mexicano, né, o Cristo... O Rojas. O Rojas, que é o nome, é o ator, ele foi jogador de futebol mesmo, no México, depois ele virou ator. Então, assim, ele é o mais próximo, mas eu acho que realmente concordo com você, falta um brasileiro ali, porque a gente tem grandes nomes, entendeu? Tem grandes nomes, tem grandes atores. Não, do futebol, e tem grandes atores que podem trabalhar aqui no mercado americano, sabe? Mas, infelizmente, assim, se algum ator brasileiro cai no imaginário americano, tem o Wagner Moura, tem o Rodrigo Santoro e a Alice Braga. São esses três. Nosso país tem 200 e tantos milhões de pessoas, tem 3 atores que representam o Brasil aqui, que fazem coisas por aqui, pouco, né? E muito pouco, que, por exemplo, o Wagner Moura fez um personagem colombiano. Falando espanhol, né? Falando espanhol, que fez muito bem, por sinal. Muito Acho bem, que foi escolhido pela qualidade de atuação dele, não
porque ele é brasileiro ou nada disso, mas eu acho que foi mais por a questão da performance. E, tipo, a Alice também também fez o Suicide Squad, que também ela era uma hispana, ela não era ela é a nem protagonista brasileira ali, né? Protagonista do Queen of the South. Ela é protagonista. Ela é a Queen of the South. Mexicana. Mexicana, exatamente. Então, assim, tem esse mal entendido, né? Você falou de representatividade, né? Por exemplo, teve os Fast and Furious, o último filme. No final, fala-se um português com sotaque quase em espanhol, né? Não é nem um sotaque de americano falando português, é um sotaque de um espanhol aí meio portunhol. Então, assim, tá bem difícil. E é bem... Acho que ainda tem uma longa estrada ainda para a gente chegar, né? Eu acho que está começando. Acho que o Beto tem que tirar o chapéu para o Beto, porque o Beto foi o cara que bancou, que falou, não, dá para ser um brasileiro lá porque não é ele que escolhe, não é ele que, apesar de ele ser o produtor do episódio, ele responde a gente acima dele, né? Não é ele que faz a decisão final. Ele tem que mostrar e falar, olha, esses caras aqui, alguns brasileiros fizeram o teste para esse papel, eles têm capacidade de fazer esse papel. Então, palmas para ele, porque ele foi o cara que bancou isso. Porque o normal, se fosse assim, seria cast um ator que eles conhecem, para que pareça, não sei o que parece um brasileiro exatamente, né? Porque você é brasileira, eu sou brasileira, a gente é diferente. Diferente, então, meu marido é brasileiro, totalmente diferente da gente. Exatamente. Ele tem uma metade japonês, então tem o olho meio puxado. Então... exatamente. O Brasil tem a maior comunidade japonesa em São Paulo, depois do Japão. Tem 200 e tantos mil pessoas lá. Mas, enfim, então, assim, não foi fácil de eu ter feito o show. O normal seria um ator qualquer americano falar muito obrigado por ter ajudado a gente aqui. Ia ser isso, ia ficar feio. Não, adorei que você fala assim, meu Deus, graças a Deus a gente encontrou você. Eu achei com português claro. Claro, que eu entendi assim, não, graças a Deus, né? Não foi aquela coisa, graças a Deus, não, nada disso. Foi impressionante. E só você de brasileiro, né, na família. Só eu. A Brandy, americana, e os dois filhos. O Alexander, que fez o filho, ele é filho de colombianos. Ele é a primeira geração americana, mas mãe e pai colombianos. Mas é só eu de brasileiro e o Beto. Na equipe inteira, só eu e o Beto. Então era muito engraçado, porque no set a gente, quando tinha qualquer tempinho, a gente ficava falando português o tempo inteiro. Aí depois eu descobri que tem uma menina que é brasileira também na equipe, que ela é Adriana, eu acho o nome dela. Eu conhecia 50 pessoas por dia, né? Mas acho que a Adriana, ela é filha é brasileira, criada no Texas, mas ela fala português também, então foi legal falar com ela no português. Ela faz a parte do safety ali, do COVID, e tinha que fazer muito teste de COVID, né? Eu fiz 4 testes de COVID só para uma semana de filmagem. Uau, bastante, né? E o que você, né, agora vamos ali para uma coisa mais técnica, assim, o que você aprendeu nesse set de filmagens que você vai levar para sua vida, né, para sua carreira de ator? Eu aprendi, o que eu aprendi no set de filmagem? Eu aprendi que não, como é que eu vou dizer? O começo, eu estava caindo numa coisa que já está rolando, não foi uma coisa construída do zero como um filme, sabe? Eu não tive tempo para preparar, porque eu recebi o roteiro na segunda-feira para filmar a cena mais complicada na terça, assim, 24 horas para fazer as cenas mais difíceis, assim. Eu aprendi que a atuação, nesse sentido, tem muita gente que tem um método, sabe, para atuar. E nem sempre você vai poder ter o tempo para executar esse método. Então, para mim foi muito bom, como é que eu vou dizer, ter conseguido não ter precisado fazer o que eu geralmente faço de preparação e ter entregado um resultado, sabe? Assim, então, eu acho que, assim, o que eu vou levar para a vida é que é mais simples do que a gente imagina. Apesar de ser grandioso, de ser 3 câmeras, e, enfim, se você realmente confia nos atores, confia na equipe, confia na direção e está aberto, sabe? Não está tão fechado na sua cabeça, assim, tipo... É que eu fiz muito mais teatro já, né? Então, para mim, toda noite eu podia fazer coisas diferentes, e eram 2 meses de preparação para o personagem e tal. Nesse caso, Edu, você foi escolhido para fazer na segunda-feira de manhã, eu estava já no set, na terça.
como é que você vai ter tempo para você se preocupar com o personagem, o jeito que faz? Tipo, não tem muito tempo, sabe? Eu acho que assim... Não tem aquele background, né? Aquela coisa que você vai criando de preparação, é papum, né? É papum. E assim, é papum de uma forma que você tem que saber bom, learn the lines, né? O Al Pacino já fala isso. Tipo, learn the lines. Porque tem uma coisa de, tipo assim, a coisa tá rolando já, essa máquina, sabe? Então, você entra nela meio assim, você entra numa coisa que já está acontecendo e eles estão esperando que você simplesmente entregue e, assim, vem com a sua imaginação, com as suas coisas, mas, assim, esteja aberta para a diretora virar e falar, Edu, você pode fazer de outro jeito? Fala, beleza, e faz, entendeu? Esteja aberto para isso. Então, acho que a experiência que eu tive é que é muito mais prático do que a gente imagina que sabe? É muito mais, assim... ação do que... No terceiro dia de filmagem eu já estava high-fiving, assim, o segurança, sabe? Tipo, eu poderia ficar ali um mês, poderia ser um series regular. Quando a gente imagina que a gente vai fazer uma série dessa, a gente imagina toda a preparação, toda uma dificuldade, e assim, a tensão, a pressão, atuar em inglês. Eu aprendi inglês depois de velho, não cresci aqui. Eu então, também. Assim, não, já atuar em inglês, para quem não é first generation, first language, não é uma tarefa fácil, sabe? Assim, né? Eu acho muito mais fácil atuar em português do que atuar em inglês. Claro. Mas então, depois, você vê, no primeiro dia de set, segundo dia de set, terceiro dia de set, já vira uma coisa assim que é gostosa, sabe? Assim, já é uma coisa tipo que eu poderia fazer um series regular, assim, 10 anos, porque é como se virasse um job e você, acho que seu cérebro está confortável, sabe? Então já não tem mais aquele friozinho na barriga e aí é só curtição, assim, né? Para quem gosta de fazer, mas é labor, sabe? Não é muito tipo, você chega lá, maqueia, faz é uma cabelo. coisa bem... tem essa programação, tatum, você vem, maqueia, prepara, faz a marcação, câmera aqui, diálogo, e não tem muito tempo. Eu tinha uma pessoa eu tinha um dublê para fazer o carro, eu não precisei nem dirigir aquele carro lá para entrar. Tinha um cara com uma peruca com cabelo igual o meu. Então, assim, não precisei fazer isso. Eu tinha um dublê de luz, então eu não precisei ficar no set para eles fazerem câmera, luz, para montarem. Tipo, tinha uma pessoa que fazia mais ou menos da minha altura, que fazia com um tom de pele parecido com o meu, que fazia. Então, assim, tá tudo preparado para você ir lá e brilhar, entendeu? Então, assim, não é uma coisa muito ego trip, é o contrário. Você tem tanta gente trabalhando para que você brilhe e, assim, confia nisso e vai fundo, assim, não tem muito mistério. Isso que é diferente, assim, que eu acho que é diferente de quando você faz um filme independente ou uma série com um orçamento bem menor. Então, assim, eu acho que você já pegou ali, né, já a cereja do bolo, é a coisa mais bonita. Eu falei, nossa, aqui é muito, muito legal. E a partir daí, né, claro, eu acho que a sua carreira vai mudar bastante, porque eu acho que todo mundo já vai ver a sua, né, o seu inglês, não só o português, que eu fiquei super orgulhosa de ter escutado no prime time aqui nos Estados Unidos, frases em português que a gente não escuta normalmente. Então, assim, eu acho que isso vai mudar, né? Assim, o que você acha, assim, o que você vê, né, daqui para os próximos projetos? O que você está pensando que pode acontecer? A gente sempre fica ansioso, né? Eu boto meu pé no chão, assim. Eu tenho um pé muito no chão. Eu sou muito grato, assim, por ter tido essa oportunidade. Eu cresci vendo filme, eu sou cinéfilo, assim. Eu sofri um acidente quando eu tinha... Eu queria ser jogador de futebol, né? Eu sofri um acidente quando eu tinha 12 anos, eu fiquei muito tempo na cama, assim, tipo, meses na cama. Então, eu vi filme, até não aguentar mais. Eu vi todos os filmes da década de 90, ali, todos os filmes que você imagina eu vi, de todos os artistas, enfim, e eu cresci vendo isso. Então, para mim, ter tido essa oportunidade foi tão, assim, surreal, assim, eu faço 3, 4 testes por semana, Jana, para todas as coisas que você imagina, todas as séries que você vê, eu fiz, tem o Flight Attendant, aquela série com aquele corpo, sabe, Flight Attendant, eu fiz teste para ser o namorado dela essa temporada, eu fiz teste para Orville, fiz teste para, eu faço teste para o Pam and Tommy,
para todo tipo de papel, assim. E toda vez que eu pego o teste, eu vejo, caramba, tipo, eu sei que tem 500 pessoas fazendo esse papel. E, assim, 80% dos testes que eu faço, ele tem que falar espanhol, porque eu tenho essa cara, olho preto, cabelo preto, eles falam latino, pá! Então, assim, eu tenho uma consciência, eu não sou tão, assim, eu não fantasio tanto que, assim, vai ser difícil pegar um papel, sabe? Não a realidade é muito cruel, assim, tipo, a realidade é que 99% das pessoas que vêm para Los Angeles para trabalhar como ator e ter uma vida como ator e poder pagar as contas e tudo, não conseguem. Não conseguem. A concorrência é muito grande. Eu concordo com você. E mundial, assim, parece um banho de água fria, mas assim, tem que ser realista. Tipo, eu fiz teste pro Grace com gente fazendo teste no Brasil, entendeu? Com colegas fazendo teste no Brasil. Então, assim, com o COVID, eu faria esse teste com, sei lá, 50 pessoas, eu fiz com 300 pessoas, sabe? Antes, sem contar a fase que iam escolher um ator qualquer para fazer, né? Quando virou brasileiro, foram menos do que 300 pessoas, mas um teste de um personagem desse, você espera entre 300 e 400 pessoas no mesmo papel. Sendo que o casting agency, o diretor, já tem os favoritos dele, que sabem que vão chegar lá e vão entregar o trabalho, sabe? Então, assim, respondendo a sua pergunta, depois dessa volta toda, eu tenho certeza que esse trabalho vai trazer futuros trabalhos. Eu estou muito honrado, muito feliz com o resultado, achei que ficou bem legal. Mas calma, sabe? Assim, tipo... Eu sei. Mas ainda você tem esses outros projetos aí, História de Boca, que a gente adora, que é muito legal, que você faz junto com a sua esposa, né, a Bia. Então, assim, assim, quais são os projetos lá que você está em andamento, né, que está rolando? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho História de Boca com a Bia, que é um podcast voltado para crianças. A gente tem 2 filhos, né? Você tem um filho também, né? Tem um filho. Quantos anos ele tem, seu 11. filho? 11, O meu vai fazer 10. Está bem próxima à idade, né? Próximo. Enfim, são fofos, né? Eu estou com um podcast, a gente faz. Agora a gente está numa fase, mais num hiato, descobrindo novas histórias e tal, mas a gente teve um começo bem forte, assim, com muita história bacana. Faço com a Bia, né? Com a Bia Borim, que é minha esposa, que é atriz. E também, agora eu estou produzindo um espetáculo para o Brasil, que eu não sei exatamente se eu vou atuar, ou se eu vou só produzir, se eu vou co-dirigir, não decidi ainda, que chama No Mesmo Barco, do Alan Ayckbourn, perdão. Isso é Brasil, então é mais para o segundo semestre, assim, no final do ano, né? Que mais projeto atual? Eu estou escrevendo um longa em inglês, um filme com o Danilo Moraes, que é um meu amigo da época de teatro. A gente está escrevendo um longa de ficção científica chamado Kane, tipo, que é muito inspirado pelo Her, sabe? Lembra do Her? Sim, lembro. Do Spike Jonze. Só que o personagem, ao invés de ser só a voz, a gente criou um personagem digital mesmo, que vai... Enfim, é a história de uma menina, da relação dessa menina com um personal assistant digital, assim, que vai ajudar ela a sair de um momento triste da vida dela e vão se tornar amigos, e aí o filme desenrola para outra história. Mas a gente está no processo desse roteiro já há 3 anos, então esse é uma coisa que vai rolar agora também. De projeto, eu sou contratado da Globo, né? Então se ficar com saudade, minha mãe fica com saudade, ela bota no Sport TV lá e eu ouve minha voz, pelo menos. Eu sou a voz do Sport TV. Faz o trabalho do voice-over, né? Então. De voice-over, Então, no Brasil é Sport TV, um canal de viagem chamado Modo Viagem, o Auto Esporte, domingo, na Globo, e a Rádio Mix FM também. Então, esses são projetos que são ongoing, né? Eu faço todo dia, eu gravo e tal, né? E continuo fazendo teste. Uma dica que eu dou para todo mundo que é ator e que estiver ouvindo a gente agora é que quando você faz um teste, você faz o teste por projeto. Quem me falou isso foi o William Dafoe. Eu fui num SEG desses de papo com ele e tal, e ele falou, quando eu faço teste, fazia, né, que ele não faz mais teste. Hoje... Mas hoje não, mas ele fez muito. Ele contava outras histórias, que ele ganhou o Oscar e ficou tipo 3 anos sem trabalhar. Ou foi indicado, sei lá. Enfim, mas ele fala que quando faz o teste, ele faz o teste do projeto. E eu sempre que eu pego
teste para fazer, mesmo que eu olhe o teste e falo assim, ai meu Deus, não tem nada a ver, não vai rolar nunca esse trabalho para mim. Que rola, né, isso. Mas eu penso, não, eu estou fazendo teste pro projeto, sabe? Então, assim, vai lá, Edu, que precisa de uma motivação, né, para você fazer, né? E aí é importante você pensar que... E assim, Jana, a gente está começando esse processo, leva anos, assim, até, sei lá, surgir uma Sofia Vergara brasileira que traz o Brasil, assim, com os 2 pés na porta, sabe? Assim, a cultura brasileira, a língua, o português. Demora anos para surgir essa pessoa que vai abrir as 2 portas, né? Esse trabalho que eu fiz foi o comecinho, assim, né? De tipo, olha, tipo, brasileiro, dá pra gente... E assim, economicamente, qualquer produtor, se fizer um deverzinho de casa, assim, rápido, sabe que economicamente é muito jogo você ter um brasileiro. Tipo, vale muito a pena, tipo, em termos de grana, porque no final das contas, esse business todo, você pode fazer qualquer filme, qualquer coisa dessa, você tem um fator dinheiro, né? Mercado, business, aqui business. Então, assim, qualquer produtor mais esperto, assim, deveria pensar assim, pô, se eu colocar um ator brasileiro, eu vou ter ali 200 milhões de pessoas, assim, que maravilhoso! Tipo... A galera vai mesmo, porque assim, quando eu já entrevistei Rodrigo Santoro, já tive Alice Braga, entendeu? As pessoas ficam... É muito legal ver essa troca, sabe? Então, não é só... mesmo tem outros atores, Gabriel Souza, é um monte de gente que mesmo que faça um papel pequeno, é brasileiro, tá representando a gente, tá ali, e eu acho que a gente vê que não é nada impossível, entendeu? Né? Acho que dá muita chance pra gente, assim, pensar e, tipo, não desistir dos seus sonhos. É um trabalho de formiguinha, assim, que tem que ser feito aos poucos, assim, mas acho que já começou essa onda a acontecer já, aos poucos. O Beto tá aí escrevendo, é que a pessoa que precisa fazer isso são quem tem a caneta, não são os atores, entendeu? Então, é quem tem a caneta, é quem escreve, quem produz, quem banca. Eles que precisam falar, não, vamos colocar um brasileiro aqui, pô. Vamos colocar um personagem. Não pela gente. Não são os atores, não sou eu que vou fazer, escrever um personagem brasileiro, sabe? Eu posso entrar no Twitter e falar lá no Ted Lasso, falar, gente, bota um personagem brasileiro aí, de repente até alguém fala, nossa, é mesmo, a gente comeu bola aqui e tal. Mas, assim, essas pessoas como o Beto, e como outros produtores e roteiristas e diretores é que também tem o poder de começar a mudar essa história, sabe? Exatamente. E para a gente finalizar, você tem algum gênero ou algum tipo de personagem que você gostaria de interpretar no futuro próximo? Alguma coisa assim que você gostaria de fazer? Eu sou... eu falei já bastante do Ted Lasso, mas se eu pudesse fazer um papel que combinasse as minhas paixões, assim, tipo, jogar bola e ter um papel legal, dramático e tal, comédia também, eu gosto muito de comédia, isso seria meio assim, tipo, posso morrer agora, sabe? Seria tipo um sonho. Mas eu gosto de contar história, Jana, eu gosto de tudo que é história, assim, não à toa tenho história de boca, eu escrevo e tal, então eu sou grato por qualquer... o Nelson Rodrigues costumava falar isso lá nos idos de 1940, lá na bilheteria, que cada ingresso que a pessoa compra é um milagre, sabe? Assim, então, assim, cada papel desses, como o do Daniel Lima que eu fiz no Grey's Anatomy e outros que eu fiz também no passado, é um pequeno milagre, assim, e eu recebo e veio para mim e eu vou dar o melhor, 110% que eu puder. Então, acho que os papéis futuros vão ser a mesma energia, assim. Se vier um papel para mim e for um projeto interessante e tal, o coração abre, assim, eu abraço e falo, nossa, graças a Deus, vamos lá, vamos cair 100%, entendeu? Aí é diversão pura, né? Bom, que bom, Eduardo. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo, muito sucesso, por estar aqui torcendo sempre. Obrigado. Sempre, com certeza. Obrigadão. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.